olhado nessa busca a entender e compreender essas profundas lições do mestre do magnetismo de Lewis. Que Deus nos abençoe e nos permita iniciarmos esse estudo agora. Que assim seja. Que assim seja. Eu desliguei o áudio de Irani. Pode ligar, né, Irani? Vamos começar no Vamos lá. capítulo 4 hoje. Hoje é o dia 7 de abril, né? E vamos para um novo capítulo. O capítulo 4, meios acessórios pelos quais se aumenta a ação do magnetismo. Meios pelos quais se supre a ação direta. O magnetizador pode comunicar seu fluido a vários objetos, os quais se convertem em condutores de sua ação ou são próprios para transmiti-la, e também para produzir efeitos magnéticos sobre as pessoas com as que aquele está em relação. Pode ainda, por meio de alguns auxiliares, dirigir de vez e sem fatigar-se o tratamento de vários enfermos quando não são sonâmbulos. Existem algumas observações importantes aqui, né, Gilberto? Então, primeiro, essa questão da comunicação dos fluidos. Eu desliguei seu áudio, viu, Gilberto? Depois você liga quando você quiser falar. Ele pode, o magnetizador pode justamente usar, e aí esse capítulo vai falar sobre a água magnetizada, atenção, né, de todos nós é isso. E esses condutores, no caso, né, para que a gente possa utilizar, foi bem empregado por Mesmer e por Marquis de Puységur. Ele usava esse recurso para poder magnetizar várias pessoas. Um grande benefício desse recurso de magnetizar de forma esse acessório, né, de forma acessórica, digamos assim, né, é que podemos ajudar no tratamento, principalmente, por exemplo, quando a gente não pode magnetizar todos os dias. Então, a gente magnetiza a água como um recurso de continuidade do tratamento. O Mesmer, ele criou não só a tina para tratar várias pessoas ao mesmo tempo, mas idealizou pequenas tinas para que as pessoas levassem para casa, para que o tratamento pudesse ser continuado nos dias que não recebesse o tratamento magnético. Nós, espíritas ou não, os magnetizadores clássicos, usavam muito esse recurso, também os médicos curadores da época de Kardec, a gente tem fotos registrando isso no século XIX, e até antes disso, né, no século XVIII, onde eles usavam esse recurso da água magnetizada. Hoje, priorizamos e damos uma atenção especial, pelo menos deveríamos dar, à água magnetizada nos tratamentos magnéticos. E a água magnetizada, ela deve ser magnetizada com atenção. Isso a gente vai ver nesse capítulo hoje. Espero que a gente chegue lá. Se não, nas aulas que vão continuar, né? No nosso estudo que será contínuo, né? Então, a água magnetizada é o nosso foco, digamos assim, e importante ressaltar isso. Nós, boa noite, Sandra. Nós, principalmente, damos uma ênfase, principalmente nas pessoas com depressão, e há casos onde a gente enfatiza mesmo, olha, na depressão precisa magnetizar água mais do que nunca, né? Então, fiquem atentos quanto a essas questões dessa magnetização de forma acessórica, digamos assim, que são importantes recursos que a gente pode utilizar nos nossos tratamentos magnéticos. Gilberto, quer acrescentar alguma coisa? Ok, então vamos continuar. Estes auxiliares são a água magnetizada, a lã, o algodão, as placas de vidro e outros que se têm magnetizado, como árvores magnetizadas, bacias ou receptáculos magnéticos. A corrente ou a reunião de várias pessoas segurando as mãos
e que estão em harmonia durante a direção de um só magnetizador, entra também no número de meios auxiliares. Então aqui, olha, ó, vamos lá. A água magnetizada, ele coloca em primeiro aqui. A lã, nós podemos magnetizar. E há relatos aqui nesse livro que o Deleuze magnetizava meias de lã para pessoas idosas que sentiam muita frieza nos pés. Algodão também, tá? Pelo mesmo motivo, a gente magnetiza algodão para aplicar em determinada parte em tratamento. As placas de vidro, eu nunca utilizei isso, mas a gente pode usar como recurso, tá? Eles usavam na altura do abdômen essas placas de vidro magnetizadas para poder auxiliar no tratamento. Eu nunca experimentei, um dia eu vou fazer isso, né? Árvores, e aí eu quero abrir um parênteses aqui na árvore, tá? Tanto a árvore como a tina foi criada por Mesmer, e esse recurso da árvore, eles colocavam cordas ou cordas de lã também nos galhos da árvore. Ele magnetizava a árvore antes, assim como eles magnetizavam, os magnetizadores também magnetizavam a tina. Para quê? Para que pudesse atender várias pessoas. Como muita gente aparecia para o tratamento, né? 20, 30 pessoas, até mais. Então eles magnetizavam a árvore para acelerar o tratamento. Okay? Também eu nunca fiz a magnetização numa árvore, eu quero testar. Não custa nada testar. A tina, quem sabe um dia a gente possa produzir essa tina, né? Para poder também fazer esse tratamento de várias pessoas ao mesmo tempo. A corrente magnética, aí sim, isso é corrente magnética, tá? Porque existe outras pessoas aí que falam de corrente magnética que não tem nada a ver com corrente magnética. A verdadeira corrente magnética é essa, tá? E até o Jacó coloca aqui uma observação no livro que não precisa segurar as mãos. De fato, se você não quiser segurar as mãos, também pode. Mas se quiser segurar as mãos, mas são magnetizadores que se reúnem segurando as mãos ou não, né? Fazendo uma ligação magnética aí, independente de segurar a mão ou não, para somar o seu magnetismo para tratar uma pessoa só. Então é um magnetizador que está agindo e os outros magnetizadores estão dando apoio. Ok? E isso é corrente magnética de verdade, e não o que o pessoal fala por aí. Tá? Tem livros, tem filmes, tem vídeos aí, tá? É outra forma de tratamento, outra forma de ação, né? Que eles querem inclusive usar na desobsessão, que eu não quero entrar nesse mérito, tá? Mas a corrente magnética mesmo, a genuína, digamos assim, dos magnetizadores é essa, tá? Reunião de várias pessoas. E a gente vai ver aqui que Deleuze pede uma atenção especial na corrente magnética. Por quê? Porque tem pessoas que atrapalham na corrente magnética. Ok? Pessoas que atrapalham. Então, é importante que sejam já magnetizadores, né, que possam somar o seu magnetismo. Você não pode colocar qualquer pessoa na corrente, porque tem pessoas que são sugadoras. E aí acaba atrapalhando a corrente. Em vez de ajudar, ela é como fosse, uma comparação aqui bem material, né? É como fosse uma pilha que fosse colocada de forma errada, né? Porque você coloca positivo com negativo, assim, uma explicação bem básica aqui, para poder somar, né? E tem uma que fica ao contrário, quer dizer, em vez de somar, ela está subtraindo. Então, é importante levar em atenção que são pessoas já que foram testadas, né? Que são magnetizadores já, que vai tratar uma pessoa só, e aí potencializa a ação através de vários magnetizadores juntos. Alguém levantou a mão, queria falar alguma coisa? Fui eu que Oi, Inaís, levantei pode a falar. mão, Sim. mas eu ia falar exatamente sobre. Mas você falou que eu ia falar, entendeu? Que era sobre aquela parte, quer dizer, você disse que não ia falar, foi isso. Sobre a parte da desobsessão, que o pessoal usa essa corrente para desobsessão, entendeu? Eu não quero entrar nesse mérito não, Inês, porque criaram aí, inclusive usando o nome de Euripides Bassanufo. Eu tenho certeza que Euripides Bassanufo não criou aquilo ali, tá? Mas eu estou abrindo um parênteses aqui para que a gente possa entender o que é realmente corrente magnética. Certo. Tá? Aquilo que a gente vê lá, ao meu ver, como magnetizador, e vendo essas explicações de Deleuze, não tem nada a ver com corrente magnética. Tá? Então eu acho que eles deveriam criar outro nome.
e não colocar o nome corrente magnética. Não é apropriado chamar de corrente magnética se eles trabalham de forma diferente do que a gente vai ver aqui. Vocês vão ver aqui, tá? Nós vamos Era ver aqui nesse exatamente livro. isso que eu ia falar, sabe? Porque quando você disse que não era, tinha nada a ver, eu digo, não, então já disse o que eu ia dizer. Porque tem muitos centros que, em Natal, pelo menos, tem no Eurípedes, lá no bairro que eu estou esquecendo, Camarão, Felipe Camarão, e tem no Bezerra de Menezes, viu? E eu lamento profundamente porque as pessoas dizem que é corrente magnética e não fazem um curso sequer de magnetismo. De magnetismo, pois é, Porque isso mesmo. se você for magnetizador, tudo bem, eu fico, né? Mas a pessoa não faz um curso, simplesmente faz ali um procedimento que ninguém sabe o que está fazendo ali, desculpe, mas é a verdade. Porque primeiro você deveria estudar o magnetismo, para daí você entender o que é uma corrente magnética, que é o que a gente vai ver aqui, tá, pessoal? A gente vai ver aqui, tá? Para que a gente possa distinguir o que estão fazendo. E vocês podem ver isso na internet, tá aí. É só botar o nome corrente magnética, vocês vão ver. Um negócio meio estranho, o pessoal tremendo, um negócio meio estranho aí, tá? E aí eu quero dizer para vocês, gente, corrente magnética a gente vai ver aqui o que é de verdade. Mas, Inaís, as pessoas querem, né, facilitar. Então, faz um procedimento lá, intitula de corrente magnética, e eu acho um crime usar o nome de alguém, como estão usando indevidamente o nome de Chico Xavier, estão usando o nome devido também de Eurípides Bassanum para dar crédito a uma coisa que não foi ele que criou. Tenho certeza, porque Eurípides Bassanum era magnetizador. Ele não ia criar aquilo, não. Tá? Então, assim, eu sei que é polêmico. Se alguém não concorda comigo, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque Deleuze vai falar o que é de fato corrente magnética aqui. Vocês vão aprender de fato o que é corrente magnética. Sandra, por favor. Sandra levantou a mão? Oi, levantei. Eu aqui em Teresina tinha um centro espírita e ele fechou porque por conta do presidente de lá, o fundador do centro, o avanço da idade e as doenças, né? Aí o filho dele não quis levar à frente. Lá tinha essa corrente. E um dia eu perguntei para ele se era corrente magnética ou o que era. Eu cheguei a participar dessa corrente e o trabalho era um trabalho assim, muito bonito. Ele disse, Sandra, aqui em Goiás dá o nome de corrente magnética. Eu prefiro chamar corrente de atração. Aí o dirigente da corrente, o que ele fazia? Ele ficava no meio ciclo 4 médios, né? No segundo ciclo, as pessoas assistidas. E no segundo ciclo, no terceiro ciclo, a corrente lá de assistência. Aí ele ia chamando, por exemplo, os abortados, né? Os suicidas, por categoria. Eu participei por umas 3 a 4 vezes dessa corrente, e assim, a gente literalmente sente, né? Quando é mencionado, por exemplo, os abortados, você sente a passagem. Mas, assim, no meu caso, o que ficava complicado? Porque na corrente você não poderia dar passividade. E aí você via o choro, os gritos, o gemido, né, o pedido de socorro daqueles espíritos. E uma vez, para entender melhor, eu pedi permissão que eu pudesse ver. E realmente, né, quando essa atração acontece, há aqueles que estão do outro lado dessa corrente de atração para receber esses espíritos. Aí quando eu deixei de ir para lá, eu perguntei a eles se o trabalho ia continuar. Eles disseram, não, vai continuar se houver pessoas para continuar o trabalho. Mas nós vamos agora, né, já providenciar uma sala para o atendimento psicofônico. Porque para um médium muito ostensivo, essa corrente de atração, ela é boa, né, para quem tem um autocontrole, mas é muito complicado. Porque você se treme, você sente a força daquela energia que vem ao encontro daquela energia, por isso corrente de atração. Mas, assim, foi o único centro aqui em Teresina que trabalhava com essa corrente, né? E aí o seu Raimundo dizia assim, não,
Lá em Goiás chama corrente magnética, eu prefiro chamar corrente de atração. Isso era o presidente de lá do centro que dizia. Mas eu cheguei a participar desse trabalho aí por umas 4 vezes. Gilberto levantou a mão. Gilberto levantou a mão. Gilberto. Positivo. Eu entendo o que o Wagner quer dizer. Quando a nomenclatura da ciência magnética se estabelece por conversão, né, por ideia filosófica, ela se permite o entendimento das coisas. Por exemplo, corrente magnética para quê? Para tratamento das doenças, que era o que Deleuze fazia. Ele se põe magnetizadores que sabem o que estão fazendo com o fluido, principalmente agora que deveria saber mais com o entendimento de Kardec sobre as ações do fluido, perispírito e tal. E aí o doente, aquelas pessoas vão dar suporte para o magnetizador tratar o atendido. Esse é o processo que pode se estabelecer na corrente de atendimento. Aí foi chamado corrente. Corrente é todo o processo que faz de ligação, aí não... Mas é uma corrente magnética espiritual, sei lá, botasse outro nome, porque assim, a questão não quer, não, eu não posso esclarecer uma coisa que eu nunca vi, nunca assisti. Foi bom depoimento aí, a primeira vez que eu escuto uma pessoa, eu só li a respeito sobre isso, e o que ela falou aí é exatamente o que eu li que eles falam na corrente que eles fazem lá, no sentido de os atendimentos que eu acho muito mais parecido com a apometria, né? Parece um processo de apometria. E também não entendo de apometria, eu só li alguma coisa. Espero que alguém possa combinar as histórias e tudo. Quanto às dificuldades que existem, é justamente essa que o Wagner falou, porque as pessoas não têm entendimento de magnetismo nenhum. Então não podem, não conseguem ajustar-se. É chamado de médiums, quer dizer, os trabalhos são feitos com os médiums para assistir os processos de desobsessão. Não existe uma energia magnética do magnetizador tratando o processo, né, tá, com o médium. Então, assim, eu concordo com o Wagner no sentido de que a colocação lá talvez pudesse mudar. Quanto a se a Eurípides fez, que você disse que eu acho, perdão dizer, mas eu acho um erro você dizer assim, tenho certeza, você não pode ter essa certeza. E outra coisa, as pessoas podem apenas ter interpretado errado o que ele estava fazendo, porque podia fazer com magnetizadores lá, trabalho. Né? Isso é diferente. E o interessante é verificar a ação do beneficiamento das pessoas. Agora, em relação à corrente magnética, está totalmente distante do magnetismo, do que a gente conhece de magnetismo, no sentido do magnetizador tratar o doente ou o assistido. Né? Eu vejo assim, talvez eu esteja errado. Independente de qualquer coisa, pessoal, de minha opinião, que eu não quero de maneira nenhuma que vocês sigam a minha opinião, né? Eu prefiro que a gente estude aqui Deleuze falando que é de fato uma corrente magnética, como é que a corrente magnética era feita na época dele, para a gente entender o que é corrente magnética. Tá? Eu já vi uma corrente magnética sendo feita. Eu fui fazer um curso um curso de hipnose que eles chamam que é especialista, né, no toque de Charcot, que é o Carreiro, né, Antônio Carreiro. E desculpe a sinceridade, mas não aprendi nada com ele. Assim, só muita teoria, mas na hora da prática só ele faz, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas eu vi ele fazendo uma corrente magnética. Todo mundo segurou as mãos ali e ele ficou no comando. Ele era o magnetizador do comando, né? Que não chama de magnetizador, chama de hipnotizador, né? O hipnólogo.
e ele tocava na testa das pessoas, as pessoas caíam para trás em transe. Inclusive eu passei pelo processo, né? Só que fui em transe superficial, logo depois eu levantei. Mas muita gente sensível, muita gente que é suscetível, ficou ali sentindo os efeitos, a atração magnética, tem tudo gravado, né? Tem até no YouTube. E aí ele começou o processo numa corrente magnética. Todo mundo segurou as mãos lá, naquele mesmo círculo. Tinha uns assistentes dele, porque quando a pessoa caía para trás, podia bater a cabeça no chão, né? Então o pessoal ficava preparado para segurar nas costas. Então eu peço a vocês que, independente de qualquer coisa, da minha opinião ou não, vamos estudar com Deleuze o que é corrente magnética, e aí a gente toma, né, enfim, decide o que é que vocês acham de corrente magnética de fato. Por quê? Porque aqui a gente tem uma corrente magnética formada por magnetizadores, não necessariamente de médiums, né? E claro que pode ser utilizado na mediúnica, é utilizado na mediúnica, né? Quando a gente está numa mediúnica e as pessoas que estão na assistência, independente de ser médium ou não, os assistentes, aquelas pessoas que estão ali atrás da mesa, né? Geralmente é assim na prática, essas pessoas estão fornecendo magnetismo para que os fenômenos possam acontecer, ajudando os médios e por aí vai. Enfim, eu não queria entrar nessa seara da mediunidade, já que a gente está falando de magnetismo, para não misturar tudo, né? E aí, quando a gente mistura muito, no final, acaba sem saber muita coisa. Então, vamos focar no magnetismo, vamos ver o que é corrente magnética segundo Deleuze, e depois a gente vai, né, ver as outras considerações. Beleza? Combinado assim? Sandra, quer falar mais alguma coisa? Você levantou a mão. Bem-vinda, Ariadna. Sandra? Boa noite, desculpa o atraso. Não, É que tudo eu cheguei bem. no trabalho agora. Sandra levantou a mão, ou quer continuar? Como é? Não, é só para dizer para o Gilberto que as pessoas que participam lá, algumas que eu conheci, eles foram, como é que eu vou dizer assim, teve grande benefício, né? Então eu fui mais por curiosidade, eu queria saber como era, eu participei para não entender, não, né? E não é apometria, pelo menos pelo que eu estou estudando de apometria, não pratico apometria, a gente está estudando, mas porque segundo lá na apometria não é igual lá. A apometria, eles falam que é um desdobramento em grupo, né? Então, assim, estamos longe ainda de fazer esses testes, não sabemos ainda, estamos estudando para entender. Então, assim, são coisas totalmente distintas, diferentes. Né? Então, é só essa explicação, viu, Vale? Pelo pouquinho sim, que eu entendi, pelo pouquinho que eu sei até agora. Beleza, ok. Obrigado, Sandra, por esse esclarecimento. Foi bom, né, Gilberto? Porque a gente, pela primeira vez, encontrou uma pessoa que passou pelo processo na prática da corrente magnética, bom testemunho, é bom o depoimento, mas, mais uma vez, eu acho que reforça o que a gente vem falando aqui, que não tem nada a ver com corrente magnética dos magnetizadores voltados para terapia, né, da pessoa mesmo, terapia não mediúnica, não de desobsessão, terapia física, né? Não, é verdade. Na época eu nem conhecia magnetismo, né? Pois é, quer dizer, como mais curiosidade, eu não conhecia o magnetismo na época. Aí é o que é a crítica que eu faço, que também é crítica minha, de Wagner, não tem, né? Isso não vai diminuir o trabalho, mas é uma crítica que eu faço, porque se você fala de magnetismo, você tem que estudar magnetismo, é uma ciência. Você não vai entrar numa corrente magnética simplesmente porque alguém chamou e pega aí na mão e pronto, né? Eu acho um erro básico, né? Não sei. É a minha opinião, mas vamos em frente, né? Vamos ver o que é que Deleuze fala sobre corrente magnética, beleza? Irani? A água magnetizada é um dos agentes mais poderosos e mais saudáveis que se pode empregar. Faz-se beber aos enfermos com quem está estabelecida a relação, seja durante as refeições, seja durante o intervalo das mesmas. Essa água leva diretamente o fluido magnético ao estômago e daí a todos os órgãos. Facilita as crises a que está disposta a natureza e, por essa razão, tão rápido excita a transpiração como as evacuações, a circulação do sangue, fortifica o estômago, diminui as dores e muitas vezes pode substituir vários medicamentos.
Olha aí, pessoal, aqui a água magnetizada é um agente poderosíssimo, tá? Nessa magnetização, eu chamo a atenção que tem que estabelecer relação. O que é que isso significa, gente? Não adianta eu magnetizar uma água e dizer assim, leve para, sei lá, fulano de tal lá que eu nem conheço. Não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Eu acho que nunca vi caso de fazer mal. Acho que não vai fazer mal. Mas não vai funcionar também. Porque só vai funcionar se tiver relação magnética. De alguma forma. Tem várias formas de a gente fazer a relação magnética. Inclusive com a ajuda dos irmãos, né? Nós que somos espíritas, né? Então, eu não sei se vocês fazem assim, mas como é que eu entro em relação magnética para quando eu magnetizo a água de uma pessoa que eu não conheço? Eu uso a pessoa que trouxe a água. A pessoa chega com uma garrafinha e diz assim, eu queria que você magnetizasse essa água para minha mãe. Eu disse, perfeito, eu vou magnetizar, não conheço a mãe dela, mas vou pedir para ela, pense na sua mãe agora e vamos orar comigo aqui. Então, nesse processo de oração, eu que sou espírita, né? Aí, dependendo da fé de cada um, eu vou orar junto com ela, pedindo, e mentalmente eu vou pedir para o anjo da guarda dela. E na hora que ela está pensando, aquela pessoa que está pensando na mãe dela, ela está criando esse vínculo, está entrando em relação, percebe? Que é outro erro que acontece no nosso meio, magnetizar uma garrafa só para a família toda, percebe? Não vai fazer mal, volto a dizer, mas também não vai funcionar. Tá? Aí Gilberto vai dizer, mas você está sendo, né, radical, não vai funcionar? Provavelmente não, porque se você não entrou em relação, se a água é para todo mundo, né? Tem até uns colegas brincando que dizem assim, olha, tu não magnetiza água, por que tu não vai lá para a Foz do São Francisco e magnetizar a Foz, né? Porque já a água já sai magnetizada para todo mundo, né? Essa é uma brincadeira de mau gosto, mas tem sentido, né? Então, magnetizar a água, primeiro ponto, gente, precisa estabelecer relação. Quando eu estou magnetizando alguém, que eu estou magnetizando, a pessoa está na maca, a pessoa está na cadeira, eu estou fazendo o atendimento, eu que tenho que magnetizar a água dela. Ah, não, mas chama fulano, enquanto eu estou magnetizando aqui, fulano vai magnetizar a água dela. Fulano entrou em relação com ela, a relação magnética. Se não entrou, então não se pode magnetizar. Percebe? Esse é um erro que às vezes a gente não dá atenção. Então Deleuze já começa aqui, ó. Já começa aqui, ó. Quem está estabelecido relação. Ok? Esse é um ponto importante. Beleza? Quer acrescentar alguma coisa, Gilberto? Não, né? Então, estabelecer relação. Outra coisa, durante as refeições. Perfeito. O magnetismo feito para a água, ela vai agir de forma indireta. Como é que geralmente a gente atua no sistema energético da pessoa, né? E às vezes algumas pessoas não gostam de falar em chakra, né? Ah, porque você está misturando. Kardec não falava de chakra, aquele pessoal mais radical, né? Bom, tudo bem, a gente respeita, né? Mas a gente magnetiza através do centro de força, né? É uma das formas, ok? Então a gente vai utilizar os centros de força para poder atuar energeticamente na pessoa. Mas há casos onde não dá para agir, para atuar magneticamente, porque esses centros de forças estão congestionados, estão comprometidos de alguma forma, principalmente na depressão. Como é que a gente vai, então, levar esse quanto magnético, digamos assim, né, para falar chique, para esse meu atendido que está com depressão e eu não posso magnetizar através, digamos assim, dos centros de força, né? Eu só vou fazer os dispersivos. Então, Jacó brilhantemente nos ensina que magnetiza-se a água, porque aí a magnetização vai ser de forma indireta, né? Vai ser através da ingestão, tá? Não vai ser pelos centros de força, percebe? Não vai ser pelo chakra, né? Como querer chamar. Não vai ser pelo sistema energético por fora, digamos assim, né? Vai ser internamente, digamos assim, né? Então, esta água leva diretamente o fluido magnético ao estômago. Aqui eu quero fazer uma atenção, lá no finalzinho, onde pode substituir vários medicamentos.
eu boto uma atenção porque isso aqui era século XIX e a gente não pode dizer isso hoje. Com uma, se a gente disser isso hoje, a gente pode inclusive cair se processado, tá? Porque aí a gente pode, a pessoa pode dizer assim, não, eu agora não vou tomar mais medicação porque eu estou recebendo água magnetizada. Cuidado com isso aqui, tá? Serve para nós aqui, ó, pode substituir vários medicamentos, mas com cuidado, porque não somos nós magnetizadores, né, que colocamos medicação nem tiramos medicação. Mas eu posso, com certeza, dizer com toda tranquilidade e feliz dizer isso, que o magnetismo, a pessoa que está tomando a sua medicação com água magnetizada, tem seus benefícios. Potencializar a ação dessa medicação. E o mais incrível que eu acho é amenizar ou até não ter nenhuma contraindicação. Eu senti isso na prática, tá? De pessoas que estão tomando medicações que tinham reações muito sérias e quando a gente magnetizava a água, que ela tomava junto com a medicação, essas coisas, né, essas contraindicações, essas reações, digamos assim, eram muito amenizadas ou não tinham nenhuma, que até alguns Os médicos... efeitos colaterais. O efeito, muito bem, Antonieta, bem colocado. Os efeitos colaterais eram atenuados ou não tinham nenhum. Aí os médicos ficavam assustados. Um caso bem que eu não esqueço nunca, foi de uma senhora que estava fazendo tratamento de mioma e o médico passou uma medicação muito pesada. E ele sabia, e ele já estava esperando a reação. E pediu para ela voltar na outra semana. E ela voltou na outra semana e ele perguntou qual foi a reação que você teve. Ela disse nenhuma. E ele ficou assustado e disse, você tomou a medicação? Eu disse, tomei, né? E ela continuou tomando a medicação com água magnetizada e não teve reação. E o médico ficou de queixo caído, porque ele esperava alguma reação, tá? Entendeu, pessoal? Então, é legal quando a gente tem esse entendimento da água magnetizada e não pode esquecer de entrar em relação com a pessoa que a gente está magnetizando a água. Perfeito? Vamos continuar? Continuar. Para magnetizar a água, pega-se a vasilha que a contém e se passam alternativamente as duas mãos ao longo desse copo, de cima a baixo. Introduz-se o fluido pela boca do copo, apresentando várias vezes na mesma os dedos aproximados. Coloca-se o hálito na água e, às vezes, se pode agitar com o dedo polegar. Magnetiza-se um copo de água sustentando-o com uma mão, enquanto com a outra se projeta o fluido por cima dele. Aqui tem diversas formas de magnetizar, percebem? Você pega, né, o copo e aqui está o copo e você coloca aqui, ó, digitalmente, né, apontando aqui para cima do copo, não é isso? Outra forma, o hálito. E aí é uma coisa que geralmente a gente não faz, né? Tá? Então você vai lá e dá um sopro, né? Naquele copo. Bom, se é um parente seu, uma pessoa de seu contato, você pode até fazer isso, né? Se fosse um filho, né? Um filho meu, uma filha minha, com certeza eu faria isso, porque eu sei que o efeito é extraordinário. Mas para terceiro é complicado você fazer isso, né? Por questões óbvias. Você pegar o dedo polegar e mexer essa água. Também é outra forma de magnetizar diretamente. Ora, se na hora que eu estou fazendo a imposição a ação magnética é forte, imagine com o contato. É mais forte ainda. Tá? Então, você pode fazer isso, né? Mas, claro, mais uma vez, nem para todo mundo você pode fazer isso, porque a pessoa vai olhar assim e vai achar isso estranho, né? A pessoa está botando o dedo ali, mexendo, como pode, né? Bom, mas se for um familiar meu, com certeza eu faria, numa boa, né? Então, essas questões que eu queria apresentar para vocês e que vocês possam ficar atentos quanto a isso. Mas, no comum, é pegar a garrafinha, está fechada, não precisa abrir e faz a magnetização, né? De cima, é isso? Deixa eu tirar aqui, peraí, viu, Gilberto? A garrafa está aqui, imagina que você faz de cima para baixo, que é o sentido do magnetismo, né? Oi, Gilberto, pode falar. Levando em conta a questão da
da pandemia, né? O contato com as coisas, né? Foi isso. Né? O período que foi escrito o livro e o momento que estamos vivendo, né? Então, tudo de contato tem que ter muito cuidado com esse processo, né? Como o Wagner falou, se a gente voltar às atividades, a gente vai evitar muito o contato, né? Por questão da pandemia, enquanto não for superado isso, eu acho que isso vai demorar muito tempo, essa coisa, assim. Então, os cuidados. Outra questão da magnetização, eu acho que, por exemplo, eu magnetizo a água de vários jeitos, viu, Wagner? Eu coloco ela na palma da mão aqui e assim em cima, né? Fico segurando, né? Eu coloco assim e faço aquele exercício que a gente faz de passar a energia de uma mão para outra, eu faço na garrafa aqui, né? E o fluido vai de uma mão para outra, isso. E também faço ela assim, né? Lateral, e faço ela descendo assim, né? Como se estivesse dando luz tudo de nós também. E assim, há várias maneiras de você. O que é mais importante é a concentração daquilo que você está fazendo. A transmissão energética que aquela água absorva os fluidos que você gostaria de dar àquela pessoa para regenerar tecido, célula, para passar uma dor, para desinflamar, para que ela possa agir, né, nesse processo. E é essa atenção que você tem que fazer e sentir as mãos, a ação energética das mãos. Tá? Então, não é porque as coisas podem se tornar mecanizadas, né, a gente pegar. Não é assim. Ok? Obrigado, Gilberto. Há outro procedimento que eu emprego com frequência para magnetizar uma garrafa de água, quando tenho a certeza de que não é desagradável à pessoa que magnetizo. Consiste em colocar a garrafa sobre meu joelho e colocar minha boca na abertura. Desse modo, faço entrar meu hálito na garrafa e, ao mesmo tempo, realizo alguns passes com as duas mãos sobre toda a sua superfície. Eu creio que esse procedimento acumula muito fluido, porém não é necessário. Bastam as mãos para magnetizar. Ele faz esse processo, é muito forte, tá? Pessoas que estão muito mal, eu acho que a gente pode fazer isso, mas tem que ser assim, com esse cuidado, né? Que Gilberto bem ressaltou, né? Hoje a gente está vivendo um momento de pandemia, né? E também seria para um familiar nosso isso, porque dificilmente uma pessoa estranha ia aceitar uma magnetização nesse nível aí, tá? Mas ele relata que aqui no final, né, creio que esse procedimento acumula muito fluido, porém não é necessário, tá? Se vocês quiserem fazer, basta com as mãos, então vocês vão magnetizar com as mãos mesmo, tá? Mas se você quiser magnetizar intensamente, a pessoa que está precisando muito, né? Então você pode usar esse recurso, né? Se for para minha mãe, para minha filha, né? Para o meu filho, eu vou fazer isso sem medo de ser feliz. Aí você pode perguntar, mas vai, para os outros você não faz? Se a pessoa quiser, se a pessoa aceitar, eu faço. Mas, lógico, tem que ter todo um cuidado, né? Vai para fazer para a gente mesmo, pode fazer todo esse procedimento? Essa é uma pergunta muito interessante, sabe, Irani? Porque se você está magnetizando, esse agente, né? Essa energia que é nossa vai servir para mim, bem. Ora, se eu estou bem, tudo bem, né? Você pode magnetizar a água. Mas, geralmente, quando a gente vai magnetizar a água, é para uma pessoa que está precisando. Percebe? Sim. Aí a gente volta à pergunta, né? Ora, se eu estou doente, eu estou precisando de uma água magnetizada, ou seja, uma água energizada, né? E eu não estou bem. Que energia vai ter?
ou vai ter uma energia muito fraca, né? Porque eu estou doente, ou então não vai resolver, percebe? Mas eu uso o seguinte artifício, Irani. Se eu estou doente, quero magnetizar minha água, aí eu ligo para Irani e digo, Irani, eu vou magnetizar a minha água aqui, certo? Aí ela vai ver na câmera, certo? Aí ela vai dizer, aí ela vai magnetizar comigo, entendeu? Aí ela vai mandar essa energia que eu não tenho, porque eu estou doente, percebe? Aí eu vou aqui magnetizar a água, mas ela está de olho, vendo e mandando a energia dela para repor essa energia que eu estou precisando. Entendeu o processo, Irani? Entendi, sim. Porque Faz sentido. é muito relativo essa questão magnetizar a própria água. Bora. Se eu estiver doente, provavelmente eu não vou ter esse recurso energético, né? Porque minha energia está comprometida devido à minha doença. Concorda comigo? Lógico que vai depender de doença para doença, né? Mas eu sempre boto isso em atenção para que a gente não... Ah, eu vou magnetizar. Vai magnetizar. Você está bem? Não, estou doente. Então não vai magnetizar, né, meu filho? Você está doente, você está precisando, peça ajuda, né? É isso que a gente não pode errar. Errar na base, né? No básico. Pode-se magnetizar uma garrafa de água em 2 ou 3 minutos. Um copo de água em 1 minuto. É inútil repetir aqui que os procedimentos indicados para magnetizar a água, como quaisquer outras coisas, serão absolutamente infrutíferos se não forem empregados com atenção e com uma vontade determinada. Então, primeiro ponto, relação magnética com a pessoa que você quer magnetizar a água dela. Segundo ponto, atenção. Você tem que ter atenção. Você tem que ter também aquela intenção, né? O que é que eu vou tratar? É o joelho. Então, vou mentalizar esse joelho. Tá? Qual é o problema do joelho? É um menisco? Então, vou mentalizar para que esse menisco possa se restaurar. Não, é uma depressão. Então, vou mentalizar para que ela possa ficar bem nessa depressão, né? Ela possa vencer essa depressão, para que as medicações que ela tome ajudem para que ela possa dormir, entendeu? Então, todo esse processo na hora da magnetização a gente tem que lembrar. Agora, interessante aqui, gente, porque é raro a gente ver essa informação. Chama a atenção de vocês aqui. Uma garrafa de água, 2 ou 3 minutos. Eu não vi em lugar nenhum essa informação. Eu já estudei bastante. Eu não vi, a não ser aqui, nesse livro. Foi o único livro de magnetismo que tem um tempo. Que diz assim, ó, você tem para magnetizar uma garrafa de 2 a 3 minutos. Para magnetizar um copo, quanto tempo, gente? 1 minuto. 1 minuto. Percebe? E essa informação é muito importante, pessoal. É muito importante. A gente não vê em lugar nenhum. Né? E o pior, a gente bota lá, a gente que é espírita, né? Bota lá e pede para os espíritos magnetizar a água. Eu não vou dizer que é impossível não, mas isso é uma maldade que a gente faz com os espíritos, né? Porque a gente sabe como magnetizar uma água, tem que colocar a mãozinha aqui. E a gente sabe que foi que Kardec disse, né? Quem magnetiza a água, Allan Kardec perguntou aos espíritos e os espíritos dizem para Kardec: quem magnetiza a água é o magnetizador, quase sempre com a ajuda de um espírito. Quase, não é sempre, quase sempre. Percebe? E a gente erra na base, bota lá e pede para os espíritos magnetizar a água, né? E não diz mais magnetizar, diz fluidificar. Bem, a água já é fluido, mas tudo bem. Vamos chamar de água fluidificada, não tem problema não. Percebe, pessoal, o quanto é importante a gente estudar magnetismo? Eu vou magnetizar a água aqui, vou magnetizar a água. Pronto, magnetizei. Tá magnetizada? Não, você não fez nada, gente. Só fez aqui, fez uma mandinga aqui e botou eu não vou dizer que é impossível, eu volto a dizer. Mas você tem que se concentrar, você tem que, né, atuar nessa água. Qual é a quantidade de água aqui? É uma garrafa, então é de 2 a 3 minutos, né? Se você, inclusive eu sempre digo, né? Se você é iniciante, use 5 minutos, não vai, né? Você pode errar por, você pode, você pode até errar por excesso, né? Mas não por falta, ok? Se bem que não tem excesso aí no processo, tá?
A água magnetizada tem produzido efeitos tão maravilhosos que cheguei a crer que fosse ilusão minha e não tinha dado crédito senão depois de milhares de experimentos. Em geral, os magnetizadores não a usam muito, mas se concedessem a esse meio toda a confiança que merece, se poupariam eles mesmos de muita fadiga, aos seus enfermos muitos remédios e acelerariam as curas. Aqui Deleuze faz um alerta importante. Evitaria a fadiga do magnetizador. Por quê, gente? Por que evitaria a fadiga do magnetizador? Porque a gente está usando um recurso a mais. A gente magnetiza e a gente usa também o recurso da água magnetizada para potencializar o tratamento. Então a gente não precisa magnetizar durante muito tempo, porque a água magnetizada vai agindo nos momentos onde eu não estou magnetizando. No momento que ela for se alimentar, no momento que ela for dormir, percebe? E o mais interessante, pessoal, aquelas sensações que a pessoa sente, positiva, lógico, as sensações boas na hora da magnetização, quando ela toma água, ela vai sentir aquelas mesmas sensações boas. Volto a dizer, potencializando a ação do magnetismo. É legal isso? Continuar. Sobretudo nas enfermidades internas, é onde a água magnetizada age de uma maneira assombrosa, pois conduz diretamente o magnetismo aos órgãos afetados. Dá-se um copo de água magnetizada a um enfermo que tem, por exemplo, uma dor de lado. Poucos momentos depois de bebê-la, ele sente que a água aflui ao lugar do mal. Durante 8 dias seguidos, tenho purgado uma enferma com água magnetizada. O efeito era o mesmo que se houvesse tomado um remédio, com a diferença de que não experimentava cólicas. O Dr. Huller disse que uma de suas enfermas se purgou assim 5 ou 6 vezes diárias durante mais de um mês e que as evacuações, cujas consequências produziram devido temor à medicina convencional, resultaram em alívio e restabelecimento da saúde. Conheço a uma enferma que foi curada do mesmo modo. Percebo que a água magnetizada faz cessar inteiramente um estado de atonia dos intestinos acometidos há alguns anos. O efeito é extraordinário, seja no estômago, viu, Irani? Então, magnetizar sua água, né, para o seu estômago. Seja para o intestino e para os outros órgãos também, tá? Então, é muito bom esses efeitos da água magnetizada, porque vai agir diretamente dentro do organismo, vai ser assimilado, ok? Eu queria abrir um parênteses também com relação à magnetização do ar. Quando a gente inspira aqui, ó, você está inspirando o ar, e se o magnetizador tiver com a mão aqui, ela vai também acabar junto com o ar, também misturado com o magnetismo, vai atuar diretamente nos pulmões, ok? Outro detalhe importante. Também podemos magnetizar o soro. Se a pessoa estiver tomando soro, eu posso ir ali na altura do soro e magnetizar o soro. Tá? Se ela estiver entubada e o ar estiver entrando, eu posso colocar minha mão na altura do tubo e aquele ar que está passando para ir diretamente nos pulmões vão ser potencializados. A magnetização vai ser conduzida para os pulmões. Jacó cita isso no caso da mãe dele. Ele fez isso. E eu fui convidado por um amigo com 2 criancinhas, né, que estavam recém-nascidas, prematuras, que estavam, porque assim, o pulmão parece que é o órgão que mais demora a crescer, né, nas criancinhas prematuras. E a gente magnetizou através do tubo e rapidamente elas saíram da incubadora, tá? Os médicos permitiram, porque a gente pode usar esse recurso, né, como visita religiosa, até porque o avô delas foi que me levou, e os médicos ficavam olhando assim meio estranho, né,
eu fazendo o procedimento magnético, mas para mim não interessava isso, interessava que eu estava atuando magneticamente nas menininhas, né? E graças a Deus as duas saíram logo depois. Uma semana depois as duas tinham saído da incubadora. Os pulmãozinhos cresceram rapidamente. Beleza? Então a gente pode usar esse recurso, tá bom? A água magnetizada é o melhor remédio nas convalescências. Dá força, restabelece o estômago, facilita a digestão e faz evacuar, seja pela urina, seja pela transpiração, tudo quanto impedia o inteiro restabelecimento do enfermo. Eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, na fadiga fluídica. A fadiga fluídica ela é incrível porque um dos órgãos que mais sente na fadiga fluídica são os rins. E a água magnetizada, quando você vai tratar a fadiga fluídica de um colega magnetizador ou uma amiga que trabalhava intensamente numa mediúnica, acontece muito isso, sabe? E a gente não dá atenção. Pessoas, médios que estão em fadiga fluídica não sabem. Fica como fosse doente mesmo, fica depressiva. E ali era fadiga fluídica, muitas vezes, por um longo tempo de mediunidade. Pessoas que passam a semana toda em mediúnica, isso não está certo. Os diretores de centro deviam ficar muito atentos com relação a isso. Pessoas que querem fazer a caridade, magnetizando todo mundo e entra na fadiga fluídica. E aí precisa desse recurso também. Não só do TDM, que é tratamento da depressão pelo magnetismo, né? Você, o magnetizador ou o médium ser submetido ao TDM, mas principalmente é receber a água magnetizada, porque a água magnetizada vai direto nos rins e vai ajudar no processo de fadiga fluídica. Era um parênteses que eu queria lembrar para todos nós magnetizadores e médios ostensivos que trabalham em mediúnica, tá? Um personagem notável, a quem tenho a satisfação de contar no número de meus amigos, estava afetado de cólicas no aparelho digestivo, contra as quais havia empregado inutilmente, durante 7 anos, todos os remédios de medicina. Essas cólicas começavam por crises que duravam 2 ou 3 dias e se reproduziam todas as semanas. Sua residência estava a 60 léguas de Paris e teve de trasladar-se a essa capital com o objetivo de tentar novas consultas. Dirigiu-se a mim, estimulou-me bastante o interesse e empreendi sua cura. Na terceira visita, o fiz beber um copo de água magnetizada. Essa água produziu no estômago um calor muito vivo. Pareceu-lhe, segundo me dizia, que havia bebido um copo de espírito de vinho. 2 minutos depois, dito calor se estendeu por todo o corpo e foi seguido de suave suor. Desde então, lhe disse para continuar o uso da água magnetizada e em 15 dias tive a felicidade de livrá-lo de todos os padecimentos. Quis então voltar à sua casa. Estou muito bem, disse-me, porém vou fazer uma prova decisiva. Decisiva. Não posso ir no carro sem experimentar muitas dores. Dei-lhe 2 garrafas de água magnetizada e lhe recomendei que a bebesse pelo caminho. Apenas tendo passado meia hora de carro, quando se sentiu mal, bebeu um copo de água e durante mais de 4 horas não voltou a sentir qualquer desconforto. Desse modo, bebendo a cada 4 horas um copo de água, chegou ao término de sua viagem sem a menor fadiga. Entretanto, não está inteiramente curado. Permanece, todavia, um princípio de enfermidade que talvez seja impossível destruir. Porém, sua esposa o magnetiza sempre quando crer necessário e pela noite, quando se sente indisposto, lhe dá um copo de água magnetizada que o acalma e o faz passar uma boa noite. Se estiver obrigado a viajar, a água magnetizada lhe presta sempre o mesmo serviço. É muito bom isso, né, gente? Quer dizer, não só Deleuze magnetizou sua água, mas ensinou a esposa dele a magnetizar ele e continuar o tratamento. Quantas pessoas, né, que têm uma doença que às vezes não tem assim cura, né?
pessoa tem que viver com aquela doença, digamos assim, né? O resto da vida, às vezes acontece, né? E como é bom ter o recurso do magnetismo para poder aliviá-lo, né? É muito legal isso. Irani? Vamos lá. Isso eu me perdi. A água A água magnetizada. a água magnetizada em loções se emprega com grande êxito para a cura de feridas. Nas enfermidades da vista, fortifica o órgão e produz ordinariamente uma sensação parecida à que produziria a água mesclada com algumas gotas de espírito divino. Os banhos de água magnetizada muitas vezes têm produzido excelentes efeitos. Eu já usei esse recurso numa senhora que tinha metástase, né? E ela tinha uns caroços na pele e a gente magnetizava a água dela para ela beber e magnetizava a água dela para ela tomar banho. Uma garrafa de 2 litros com água, a gente magnetizava para ela tomar banho para poder aliviar essas questões da pele. Eu lembrei agora também da gente utilizar, por exemplo, o soro para a pessoa usar nos olhos, como um colírio. Então, você pode magnetizar o soro fisiológico para a pessoa usar nos olhos com tratamento ocular. E também magnetizar o soro para a pessoa lavar o nariz, principalmente para a limpeza na questão da sinusite. Você pode magnetizar o soro para a pessoa utilizar. Tem gente que é viciada em usar Sorine, né? É até errado falar o nome do remédio aqui, mas para evitar, porque dá problema no coração, né? É importante você substituir, no caso, substituiria pelo soro magnetizado, para a pessoa utilizar, tá? E funciona muito bem. Uma colega nossa tem esse problema e ela estava para viajar de avião e a gente usou esse recurso e, segundo ela, aliviou bastante. Wagner, estou usando soro, viu? Magnetizado. A Ariada magnetizou para mim e melhorou bastante meu caso de sinusite. Nunca mais tive infecção assim de ficar dolorido demais. Dificilmente ocorre uma dor de cabeça de enxaqueca agora. E sempre que eu uso o soro, ela tanto magnetizou o remédio mesmo, que eu tenho um sprayzinho, sabe? Que eu uso só no último caso. Mas eu uso mais o soro. Quando começa a dar uma irritada o nariz, eu utilizo o soro. Eu comprei um vidrinho, né, de 500 ml, e eu fico só abastecendo o sprayzinho, sabe, com ele. Eu comprei exclusivamente para isso. Aí ela magnetizou ele inteiro e tá super bom. Mais um caso aí, aprovado. Muito bem, Nara, bem lembrado e obrigado pelo seu depoimento. Eu quero só lembrar que o ideal seria, a cada 3 dias, reforçar o magnetismo, certo? A partir de 3 dias, a gente vai ver nesse livro aqui, não é invenção minha, nesse livro aqui vai falar, que precisa ser renovado o magnetismo. Após uma semana ainda vai funcionar, mas com um poder menor, ok? Então, a cada 3 dias é importante que seja renovado o magnetismo, mesmo que seja a distância. Se você já tem relação magnética com o seu magnetizado, você pode magnetizar o soro para ele, você pode magnetizar a água para ele, tá? Então vamos fazer, né? Muito bem, Ariadna. Combinar aí um horário pra gente fazer. Fechado. Nem tinha visto que tu tava aqui, mulher. Tava escondida. Se eu estivesse falando mal, não era? Mas como é que fala mal de você, mulher? Tem como não. Nem querendo, né, não, Wagner? Não, é impossível. Pelo Já contrário, quem dá carão nela é ela que dá carão na gente. É verdade. É braba. Mas tá funcionando. Por mais que não esteja fazendo essa refluxo, né? Esse ciclo novamente da magnetizada no soro, pelo menos comigo, tá funcionando. Nunca mais tive crise, não, de sinusite forte. Aí, Nara, você pede para ela dar uma renovada uma vez por semana, entendeu? Beleza. Mesmo sendo à distância. Combinado. Anotado. Irani? Com frequência, ponho uma garrafa de água magnetizada aos pés de um enfermo
que, estando deitado, tinha constantemente frio nos pés. E, em certos casos, percebo que isso tem provocado muito calor e produzido a transpiração. A garrafa não se age nesse caso, senão como qualquer outro objeto magnetizado. Entretanto, Irani, eu acho que a conexão de Irani está com um probleminha, mas ela vai voltar. Essa garrafa nos pés, pessoal, nunca fiz o teste não, ok? Se vocês quiserem testar, por favor, façam o teste e mandem para mim. Eu, também em outro momento eu vou testar. Vamos esperar a Ariadna voltar. Ariadna não, Irani. Acho que a internet dela deve ter caído. Pois bem. Vamos continuar aqui. Com frequência, põe uma garrafa de água magnetizada aos pés de um enfermo que, estando deitado, tem constantemente frio nos pés. Em certos casos, percebo que isso tem provocado muito calor e produzido transpiração. A garrafa não age nesse caso senão como qualquer outro objeto magnetizado. Entretanto, o resultado dessa experiência é notável porque uma garrafa de água deveria produzir frio e não calor, como sucede quando o enfermo não está disposto a essa classe de crise. Então, é interessante porque vai depender da pessoa, se ela está doente ou não, para que esse efeito aconteça, né? Geralmente, pessoas idosas, elas esfriam muito ficam os pés, na verdade, a extremidade do corpo, né? Ficam muito frios. E aí a gente pode fazer esse teste da água magnetizada colocada junto aos pés desse idoso ou dessa pessoa que, de certa forma, está com alguma patologia, tá? Para a gente fazer esse teste, tá bom? Irani, voltou? voltei. Parece que sua internet caiu, foi? Eu achei que era a sua que tinha caído. Ah, Eu fiquei chamando por você. foi? Foi. Aí voltou agora. Beleza. Vamos lá? Tá tudo certo. Vamos lá. Os enfermos encontram, às vezes, um gosto particular na água magnetizada e geralmente a distinguem muito bem da que não é. Tenho observado que o gosto nela, sentido pelo enfermo, indicava a classe de remédios que sua doença requeria. Por exemplo, se um enfermo encontra amarga a água magnetizada, deve-se presumir que o amargo lhe seria saudável. Não tenho observado isso suficientes vezes para dá-lo como certo. Contudo, anoto o fato porque, em vários casos, pude prová-lo sem qualquer inconveniente. Tem pessoas que fazem esse teste para colocar gosto na água, ok? E é um exercício legal para os magnetizadores, tá? Outra questão que eu faço junto com, em alguns momentos, né, em alguns treinamentos, para que a gente possa fazer o desenvolvimento do tato magnético, a gente distinguir a água que está magnetizada daquela água que não está magnetizada. Às vezes a pessoa tem dificuldade de sentir se a água está magnetizada quando é seu próprio fluido, mas quando é o fluido de outro magnetizador, se ela foi magnetizada por outro magnetizador, aquela água, aquele copo com água, aquela garrafa, é mais fácil o magnetizador, algumas vezes, sentirem essa diferença, tá? Usando apenas a aproximação das mãos, o que a gente chama de tato magnético. Então é um exercício interessante para desenvolvimento do tato magnético. Continuando. Quando o magnetizador não pode visitar seu enfermo, senão 2 a 3 vezes por semana, a água magnetizada supre a ação direta. Convém seguir usando-a mesmo algum tempo depois de haver cessado o tratamento. Então, a água magnetizada também serve para o desmame. Percebe? Então, você não precisa mais magnetizar aquela pessoa,
mas você pode deixar a água magnetizada para ela tomando, para não sentir, né? Para não sentir tanta falta do magnetismo daquele magnetizador. Tenho certeza de que nos epiléticos ou nas pessoas atacadas de uma enfermidade nervosa, que aos olhos dos que não são médicos parece ser a epilepsia, a água magnetizada, usada durante alguns meses, depois de várias sessões de magnetismo direto, tem bastado para fazer desaparecer inteiramente o acesso. Mais um recurso na epilepsia junto com o tratamento magnético. Para esse tratamento da epilepsia, usar água magnetizada aí como um agente poderoso, né, no tratamento, tá bom? Creio que a água que se faz o enfermo beber deve estar magnetizada sempre pelo mesmo magnetizador que tem empreendido o tratamento. Isso é uma consequência do princípio que tenho estabelecido de que o enfermo não deve ser magnetizado por pessoas que não estejam em relação com o primeiro magnetizador e de que, não tendo os fluidos dos diversos indivíduos a mesma qualidade e não agindo da mesma maneira, não deve mesclar sua ação. Então, se você está magnetizando aquele seu magnetizador, claro que é lógico isso, né? Que você vai magnetizar água para ele. Ora, você já entrou em relação magnética com ele, já está submetendo ele ao tratamento. Então, você magnetiza a água para ele. Eu vejo pessoas que pegam água magnetizada por outras pessoas. Eu vou te dizer, isso é ruim? Não, mas não é conveniente, tá? Então, ter esse cuidado, né? Há casos, por exemplo, aí eu vou falar, né? Eu vou pedir até desculpa por falar, mas em caso de depressão, por exemplo, a primeira coisa que eu digo para uma pessoa que a gente está tratando com TDM é que ela não deve tomar magnetismo com ninguém. Principalmente em casa espírita, onde a pessoa fica com a mão parada. Nem reiki, nem nada disso. Então eu digo para ela, olha, você quer fazer o tratamento? Quer. Então, você, não, mas eu quero ir lá. Não. Você pode até ir, assistir palestra, mas não vai tomar o passe. Combinado assim? Porque senão vai dar problema, né, Ariadne? Porque, a não ser que seja outra casa que trabalhe com magnetismo. Tudo bem. Não, mas é aquele passe mesmo. Pode atrapalhar. A pessoa pode ficar mal depois daquele passe que a gente conhece, que é a mãozinha parada, depois de uma sessão de reiki. Nada contra o reiki é maravilhoso. Mas nos casos de depressão, quando eu estou tratando, eu peço para que a pessoa tenha esse cuidado para não comprometer o nosso tratamento, né, Ariadna? Eu já tive uma assistida que quando ela voltava na quarta-feira, ela estava pior, né? Aí eu falava, poxa, ela sai daqui tão bem, de repente, né? Aí eu perguntei a ela o que ela estava fazendo. Ela ia na quarta, lá pro Leão, ia na sexta para Bezerra de Menezes e no domingo ia pro Aveloz. Então, quer dizer, 3 centros trabalhando diferente. Não é que nenhuma, mas era diferente o trabalho. Aí eu combinei com ela dela fazer um teste, né? Ficar 30 dias só no Leão, ou 30 dias só lá no Bezerra. E ela escolheu o tratamento que ela achasse melhor. Aí foi quando ela percebeu que através do magnetismo ela ficava melhor. Ela, Ariana, mas eu pensava que um estava ajudando o outro. Eu falei, não, tá, mas nesse momento não, né? Muito bem, Ariadna. Esse depoimento é importante demais, tá? Porque reforça justamente o que a gente vê isso na prática e às vezes a pessoa acha que é besteira e não é. É perfeitamente compreensível que a pessoa queira ser ajudada em outro centro e tal, mas nesse caso aí, olha, não, infelizmente agora não. No futuro, né? Quando você estiver bem, mas no momento, principalmente no caso de TDM, né, que é o tratamento da depressão pelo magnetismo, mais cuidado ainda, né? Verdade. Obrigado, Eu queria falar uma coisa de um tratamento à distância, nesse mesmo caso parecido com esse caso que a Ariadna falou. O tratamento da moça que eu estava fazendo, ela tomava o passe comigo, eu estava fazendo 3 passes na semana,
E no dia que ela não aplicava o passe, que era na quinta e no domingo, ela ia para o centro espírita tomar o passe. Eu acabei com fadiga mediúnica, ou fadiga fluídica. Então, isso tem tudo a ver. E aí eu disse a ela, olha, vamos fazer o seguinte, vamos você ficar lá. Não, mas se você me aplicar o passe, eu não vou na casa espírita, né? Aí foi exatamente no dia, eu digo, não, então no dia que tiver na casa espírita, eu vou tentar aplicar o passe nela. E ela estava na casa espírita, entendeu? Aí eu conversei com ela, digo, nesse caso eu não vou, porque eu estou perdendo energia, ela com depressão. Quer dizer, eu fazia o magnetismo, ela ia lá, e eu perguntei como era o passe lá, né? E lá era a imposição de mãos. Quer dizer, toda vida que eu pegava, ela estava pior. E muitas vezes ela chegava do centro e mandava mensagem para mim, me ajude, eu tô aí morrendo de chorar, né? E aí o que aconteceu? Foi quando eu soube que ela ia para o centro, porque eu digo, olha, mas você não estava bem de manhã, o que aconteceu agora? 8 horas da noite, mais ou menos, 8, 8h30, mais ou menos. Às vezes eu estava na aula e ela ficava só mandando mensagem, pedindo ajuda, socorro, socorro, sabe? E aí foi quando ela disse que ela não tinha vindo, não sei o que aconteceu, que eu fui no centro tomar um passo de Valéria. E eu terminei o tratamento com ela. Eu disse, não, desse jeito, você decide quando você quiser tomar magnetismo, você fala comigo. E ela nunca mais falou. Desistiu, né? Com certeza. É, Era isso. ainda bem que ela foi honesta e disse, né? Mas, de fato, não tem o que fazer, né? Se a pessoa não quer, então a gente para. Porque a gente não vai estar jogando a nossa energia, tendo trabalho e a pessoa desfazendo esse trabalho, né? Então, é E praticável, você né? veja, primeiro Tai ficou como é com fadiga, né? Estava aplicando o passe nela, ficou com fadiga. Depois eu, né? Aí agora ela que fica com fadiga, eu não fico mais não. É, Por agora, ela não. agora ela que escolha, né? Quando ela quiser realmente o Pois é, tratamento, aí ela procura e se compromete. Tem que se comprometer, né? com certeza. Irene, Observo fenômenos muito notáveis que confirmam essa opinião. Os sonâmbulos conhecem perfeitamente quando um objeto tenha sido magnetizado por diferentes pessoas e essa mescla de diversos fluidos lhes é algumas vezes insuportável. então, os sensitivos sentem isso. Quando a gente tem um pertence, seja um relógio, né? Um relógio da pessoal, seja uma pulseira, seja um brinco, um pertence qualquer dessa pessoa específica que você quer que o sonâmbulo tenha uma relação magnética, ele possa fazer um contato, possa fazer uma relação magnética, né? Mas se esse pertence várias pessoas usam, várias pessoas manipulam, vai ser complicado para o sonâmbulo ter uma segurança, percebe? Então, mecha de cabelo, esse tipo de coisa é muito utilizado. E aí, Deleuze pega e usa esse mesmo recurso para fazer o teste com a água magnetizada por várias pessoas, tá? Então, é interessante que ele coloque isso aqui, né? Que essa mistura é até de certa forma insuportável para o sensitivo, né? Para esse sonâmbulo. Ainda não se sabe quanto tempo a água magnetizada conserva suas propriedades. Porém, sei que as conservam vários dias, dependendo de numerosas observações que duram algumas semanas. Entretanto, quando se pode ver com facilidade algum enfermo, convém magnetizar diariamente a água ou a tisana que lhe faz beber. Pode passar esse Igual- efeito como a Nara falou, né? De algumas semanas e tal, mas o ideal seria magnetizar todo dia, né? Em outro momento a gente vai ver aqui que é em torno de 3 dias, mas vamos continuar. Também se pode magnetizar alguns alimentos, sobretudo alimentos líquidos como o caldo, leite, etc.
Há algumas pessoas que não suportam o leite, mas quando este está magnetizado, faz-lhes muito benefício. Parece que a água magnetizada não exerce nenhuma influência sobre as pessoas que, todavia, não têm estado em tratamento. Geralmente, só produz efeitos bem marcantes depois de 2 ou 3 sessões de magnetismo. Continua? Aqui, Irani, é interessante porque no caso de uma senhora que a gente estava tratando, a gente magnetizava caldo para ela, sopa, entendeu? Então a gente pode magnetizar tudo isso como um recurso para ajudar essa pessoa que está precisando, né? Para que o fluido do magnetizador haja sobre o enfermo, é preciso que a relação esteja estabelecida e esta só se estabelece pela manipulação direta e imediata. Tenho me estendido muito sobre o uso da água magnetizada. Os que a empregam com confiança reconhecerão que não falei o bastante sobre as vantagens que se pode obter da mesma. Devo, entretanto, advertir que há enfermos sobre os quais aquela não parece exercer ação alguma, porém são muito poucos. Então, mesmo assim, ele faz questão de ressaltar que, segundo o estudo dele, tem algumas pessoas que não tinham efeito, tá? É muita coragem de Deleuze fazer isso, né? Mas eu queria voltar ao reforço que ele dá aqui sempre, né? Mais uma vez, ó, é preciso que a relação esteja estabelecida. É a relação magnética, não podemos esquecer disso, tá? Lembra daquela questão que eu falei para vocês? Eu não posso magnetizar, não é uma questão de não poder, né? É complicado. Mas é muito complicado eu chegar e magnetizar essa água para uma pessoa que eu não conheço. Então você tem que, de alguma forma, estabelecer relação com essa pessoa na qual você vai magnetizar água para ela. Ok? Então, por isso que Deleuze aqui, mais uma vez, reforça a importância dessa relação. A relação tem que estar estabelecida, a relação estabelecida, a relação magnética estabelecida, aí garantidos uma certa, né, uma grande probabilidade, pelo menos, de sucesso. Sem relação magnética, pode até fazer mal. Ok? Wagner, Oi. peraí, acho que eu não entendi. Não conhecer a pessoa ou não ter a relação? Se eu pego e magnetizo essa água para uma pessoa que eu não conheço, qual é o efeito que vai ter? Praticamente não vai ter efeito. Eu tenho que arranjar uma forma de estabelecer relação com uma pessoa que conhece ela, por exemplo. Alguém trouxe essa garrafa. No tratamento de distância. É uma filha daquela pessoa que ela quer que eu magnetize a água. Aí sim, aí eu posso fazer. Porque eu vou usar a filha como intermediária, como relação magnética para a pessoa que eu quero magnetizar a água. Percebe? Sim, mas às vezes, pronto, o tratamento à distância. Eu Sim. não conheço nenhuma nem outra, nem mãe nem filho. Mas como é que você estabelece relação? Precisa para estabelecer relação, você precisa ter um endereço, ter um nome. Tem alguma coisa, não é uma mágica que você faz, né? Tem um nome, eu não conheço endereço, não. Como é que você vai fazer a magnetização dela sem nenhum dado? Como é que você faz, né? Eu só faço, eu só peço o nome. Pronto. O nome é a relação dela. Percebe? O nome E é a a relação. cidade? Sim, quanto mais dado, melhor. Tem gente que só basta o nome. Eu só peço o nome. Pronto. Você é assim. Para mim, eu tenho que ligar o Meet, tenho que conversar com ela um tempinho para poder estabelecer relação. Mas isso vai depender de magnetizador para magnetizador. Ok? Porque no processo, o que é que tá em jogo no processo? O que está em jogo no processo é, você faz uma oração antes, você vai evocar um espírito guardião, o seu e o da pessoa. É isso, Ariadna, percebe? Eu estou falando para pessoas que não são espíritas aqui.
Porque ela vai tentar magnetizar sem conhecer a pessoa, sem ter essas coisas que a gente conhece como espírita, né? De ver o nome da pessoa, de evocar o anjo guardião dela. Aí nesse processo, aí sim, acontece a relação magnética de forma indireta. Assim como eu posso usar um parente. O parente chega aqui, ó, essa garrafa é para minha mãe. Ah, beleza. Pense na sua mãe agora. Pronto. Na hora que ela está pensando na mãe dela, eu estou aqui em oração, fazendo a ação. O que ela tem? Não, tem câncer. Então vou aqui fazer a ação para o câncer, né? Se for o caso. Né? Se ela entrar em detalhes aí, eu vou agir nesse câncer. Automaticamente eu vou estar evocando o anjo guardião da menina, o anjo guardião da mãe e o meu. 3, ó. Percebe? Aí sim, né? Mas chegar assim, do nada, ó, essa água aqui é para uma pessoa lá não sei da onde, mas quem é essa pessoa? Do nada assim, né? Então vai ser complicado de fazer. Você precisa ter alguma forma de estabelecer relação. Não podemos esquecer disso. Nesse sentido, eu estabeleço, entendeu? É, Inclusive, eu peço sempre o meu anjo da guarda, com outro anjo da outra pessoa, que ele se torna amigo ali para mim. isso, eles é que fazem. É. Que eu Muitas posso vezes. ter uma boca, né, entre eles dois. Eu não gosto de falar nisso, né? Porque se torna, assim, de certa forma, é muito assim assustador para as pessoas que não têm esse conhecimento e místico, né? Que às vezes eu sinto a presença, e eu não sou médium, né? Às vezes eu sinto a presença de um irmão ligado àquela pessoa que eu estou atuando aqui, na água, atuando. Ora, eu estou magnetizando a água aqui, mas estou sentindo a presença de alguém. Quem é esse alguém? Provavelmente o anjo guardião dessa pessoa, provavelmente um espírito amigo, um espírito familiar dessa pessoa, né? Então, isso acontece. Mas para uma pessoa que não tem esse entendimento, Ariadne, é muito fantástico, né? Muito. Por sinal, eu fiz um atendimento à distância para um socorro. E eu pedi a meu anjo da guarda, né, que se juntasse ao anjo da pessoa para me auxiliar. Mas eu senti que o anjo da guarda da pessoa também estava muito angustiado também. Eu falei, então, meu anjo da guarda, acalme ele para poder fazer o passe na pessoa que eu estou pedindo, né? Aí eu fui sentindo aquela leveza. Eu fiquei em prece, aí eu sentia que meu anjo da guarda estava como se tivesse um diálogo. Assim, é como se diz, para alguém acreditar isso, né? Mas eu estou falando o que eu vivi, entendeu? Aí eu fui sentindo, aí eu dei o passe, e a pessoa disse que sentiu a presença de alguém perto dela, se aproximando dela. Eu acho que foi na hora que o anjo da guarda dela começou a se aproximar. Acho que ele estava assim. Geralmente, como o anjo da guarda é espírito superior, Ariadna, não, provavelmente, né? Não foi o anjo guardião que estava assim. Provavelmente um espírito familiar que queria ajudar muito essa pessoa e estava atrapalhando. Verdade, Vânia, é isso mesmo. Aí o que é que aconteceu? Aí deu um trabalhinho a mais, porque teu anjo guardião teve que ir lá conversar com eles. Olha, fique calmo que a gente está ajudando ela. Verdade, foi isso mesmo. Não é? Não é da guarda dela, Não. é isso mesmo. Mas aí é legal quando a gente tem esse entendimento, porque a gente entende, né, como funcionam esses processos espirituais, né? Muito legal isso. Então, uma ação magnética junto com a ação dos espíritos. Muito bom, né? Verdade. Tá, e quer falar alguma coisa? Tá, ligou a câmera? Não? Beleza. Liguei só para você ver que eu estou encarnada. Só para aparecer. Beleza, tá aí, valeu. Foi maravilhoso o programa hoje. Falta só um parágrafo, né? É. A gente parar aqui. Mais de novo. Examinemos agora os diversos objetos que podem ser considerados como depósitos de fluido magnético e que são próprios para conservá-lo, dirigi-lo, pô-lo em circulação, renovar os efeitos que já têm produzido o magnetismo direto e que, às vezes, basta agir sobre indivíduos que jamais tenham sido magnetizados.
tais são as árvores, as cobertas, etc. Então há esse recurso da gente magnetizar a árvore para tratar as pessoas, a coberta da pessoa, tá? Eu nunca fiz isso, ok? Vou dizer para vocês aqui, eu nunca fiz magnetização de coberta, que eu lembre não. Deixa eu ver, já magnetizei tanta coisa, mas eu acho que não, coberta não. Mas olha, a gente pode usar esses recursos, gente. E aí, na próxima semana, né, Irani? A gente vai parar agora. Na próxima semana a gente vai ver justamente como é que processa, como é que a gente faz para magnetizar uma árvore. Vocês querem aprender? Eu quero. Aí eu vou magnetizar minha goiabeira aqui em casa. E aí a gente vai magnetizar as árvores para a semana que vem. A gente vai aprender, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado das aulas de Deleuze aqui para a gente. Muito bom estudar com vocês. Obrigado, Irani. Obrigado a todos vocês Foi ótimo. pela aula, pelo nosso estudo de hoje. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado pela participação. Peraí, só um pouquinho. A última vez, minha gente, a última vez que um professor de magnetismo meu, sabe, me mandou eu magnetizar uma plantinha, entendeu? Infelizmente, a minha plantinha ela foi para o cemitério, sabe? E foi como é? O comigo ninguém pode. Então, eu que não vou magnetizar minhas fruteiras, vou nada. Vai que, né? Tem que ir com Apesar carinho. de que eu estou com aquela lendazinha, eu já tentei, eu fico lá, eu digo, será que eu vou fazer? Não, mas eu desisto porque eu tenho medo de matar. Tem que ir com Mulher, carinho. tu conseguiu matar um comigo, ninguém pode, mulher. Mas foi um professor quem deu a aula dizendo que a gente fizesse assim, que era para ver o que ia acontecer. Aí o coitadinho. Tá, O bichinho passou um bocado de tempo, aí começava, como é, começava uma folhinha, sabe? Daqui a pouco a bichinha começava a ficar preta pelas beiradas dela, aí morria. Daqui a pouco, até que acabou, cansou e não veio mais nenhuma. Coitado da planta. Ele viu aqui quando ele veio. Foi Ela já estava morrendo. Foi fulminada. Fez igual a Jesus. Fez igual... Eu não fazer nada nenhum. Ela fez igual a Jesus, é aluna de Jesus. Até a raiz ressecou. Wagner, isso é fluido demais, é? Tem que ir com carinho as plantinhas. Eu, quando magnetizei uma flor uma vez, as beiradinhas das pétalas ficaram tudo queimadas com o meu magnetismo. Murchou. Foi. Então tem que ser com carinho. Mas ele mandou queimar, viu? Ele mandou matar. Não, mas o teste dela foi para queimar mesmo. Eu disse que era para queimar só uma folha, ela queimou tudo. Foi aí eu perdi o controle, queimou foi tudo, o bichinho.